Então, o que a gente vai começar hoje? Hoje a gente vai começar com coisas que deveríamos saber e nem sempre talvez sabemos. Então, é aquele verbo to be que a professora de inglês coloca no quadro, e você jura que você sabe, mas quando a gente vai caçar mais ao fundo, sempre tem alguma dúvida ali, certo? Então, vamos lá. Insulina versus glucagon, 2 hormônios endógenos que são o que a gente bota na balança, né? Quando um está no seu pico, o outro está no seu declínio. Quando o outro vai para o seu pico, o outro cai no seu declínio. Então, basicamente, a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio de crescimento. Então, a maioria das gêneses, quem faz é a insulina. Por que a maioria? Porque a cetogênese não é, por isso que ela está aqui separada. Então, a maioria das gêneses é a insulina. Então, lipogênese, fazer massa muscular é com a insulina, fazer gordura é com a insulina, oxidação da glicose é com a insulina. Enquanto o glucagon ele é responsável por quebrar as coisas. Então, lipólise, glicogenólise, gliconeogênese, enquanto a insulina ela vai fazer o glicogênio, né, que a gente chama de glicogênese, principalmente no fígado, também no músculo, mas principalmente no fígado. Glicogênese, formação de polímero de glicogênio, tudo ok. O glucagon ele vai ser responsável por quebrar isso. Então, esses dois hormônios eles ficam fazendo esse jogo de glicose sérica. Então, quando um tira do sangue e joga para as coisas, o outro pega das coisas e joga para o sangue, e eles vão fazendo esse balanço. Todo mundo aqui com os dois. Insulina, células beta-pancreáticas. Glucagon, células alfa-pancreáticas. Show? Diabetes. Na diabetes nós temos 2 tipos. Gente, deixa eu avisar só uma coisa, eu sou meio vovó Alves. Todo mundo lembra do Cortes? Sabe aquele slide que tem uma imagem? Eu sou meio assim. Então, tipo assim, a gente vai conversando e a gente vai se entendendo. Porque depois, se vocês pegam isso aqui puro, é impossível de compreender, entendeu? Então vamos... Quem quiser falar alguma coisa, a gente vai falando. Diabetes. Diabetes, 2 tipos. Diabetes 1, diabetes 2. Diabetes 1, doença autoimune. É o cara de 20 e poucos anos que começa a emagrecer, que começa a ter muita sede, que começa a ter uma perda da margem de visão e quando vai ver ele é diabético. Às vezes ele mal gosta de doce, às vezes ele não tem essa genética familiar, mas acaba que ele está diabético tipo 1. Essa doença ela se concretiza com a falta da insulina. Então esse cara é insulino dependente. A célula beta-pancreática dele não está maneira. Então ele é incapaz de produzir o que pega a glicose do sangue e joga para os lugares. Então essa anabólise da glicose, tudo que ela faz, esse cara não vai fazer porque a célula dele está completamente destruída, aquilo ali não vai funcionar. Muito diferente do cara da diabetes tipo 2. Porque quando a gente pega um cara de diabetes tipo 2, é um cara que tem um estilo de vida completamente diferente, é um paciente que muitas das vezes é obeso, que às vezes também é hipertenso, é um cara de 50 e poucos anos, que come 3 salgados por dia, completamente sedentário, são pacientes completamente diferentes. E por que a gente tem que entender a patologia das diferentes diabetes? Porque o tratamento vai ser diferente. Eu tô falando pato, gente, porque as nossas inscrições também estão abertas, tá? Quem quiser fazer a prova de pato para entender melhor como as doenças funcionam e conseguir medicar melhor, a gente também está aceitando pessoas. Então, por que a gente vai ter que diferenciar essas 2 diabetes? Porque um cara é insulina dependente e o outro não é. Um cara não faz a insulina, o outro, mesmo com ela, ele não consegue. Então, a gente está conversando agora sobre hipoglicemiantes orais. Então, se a gente pega as sinapses que a gente já fez na vida, eu sou daquelas que economiza sinapse. Então, o máximo que a gente conseguir de informação deduzível é o bacana. Então, hipoglicemiante, hipo, prefixo baixa, glicemiante, glicemia oral que você toma. Então, é alguma coisa que você toma que baixa a sua glicemia. E o que a gente entende como coisa que baixa a glicemia? Insulina. Só que a insulina, como a nossa Gabi falou, é o que? Subcutâneo. Até tem uns estudos em 2022, saiu uma pesquisa de gente que conseguiu enfiar a insulina no comprimido, mas não é a nossa realidade brasileira. Certo? Então aqui a gente não vai falar de insulina, a gente vai falar de hipoglicemiante. Então se eu pego um cara de diabetes, Vitor,
Então, se eu pego um cara de diabetes tipo 1, que é insulino dependente, ele chega lá no seu consultório, no seu ambulatório de clínica médica, e você, com toda a esperteza do mundo, passa metformina para ele. Vai funcionar ou ele vai voltar? Vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque esse cara é insulino dependente. A metformina é uma medicação que a gente vai ver que tem outros princípios, outra forma de funcionar. Então não adianta nada você dar um hipoglicemiante para alguém que vai precisar de uma insulinoterapia. Show? Tá. GLUT. GLUT é um receptor que ele passa a glicose para dentro da célula. Então a gente tem aqui a célula, todo mundo conhece membrana plasmática. A membrana ela é chata, não deixa todo mundo entrar. Então, para as células terem o ar da graça da glicose, a GLUT ela tem que agir de vez em quando. Só que tem umas GLUTs, principalmente a GLUT do tecido muscular, que precisa da insulina para essa glicose entrar. Então, a insulina sensibiliza a GLUT. E aí, quando a GLUT está sensibilizada, essa glicose entra e as coisas funcionam. Qual é a importância da GLUT para a gente entender, se sobrar tempo eu explico o mecanismo? Que quando a gente tem uma alta resistência à insulina, essa coisa não funciona direito. Então, quando a gente tem uma alta resistência, essa GLUT não é tão sensibilizada pela insulina, entendeu? Porque a insulina fica tão mexendo o saco dela que uma hora ela deixa de abrir a porta. Por quê? Ou porque tem uma glicose muito alta, ou por lipotoxicidade, por fatores que a gente vai discutir mais pra frente. Cetogênese, por que ela tá aqui? Deixa eu beber uma água que eu falo mais. Por que a cetogênese está aqui? Primeiramente, porque é uma das únicas gêneses que a insulina não faz. Quem faz é o glucagon. Segundamente, que é um fator super importante para a gente entender um quadro sindrômico, tá? Que está principalmente dentro do diabetes tipo 1, que é a cetoacidose diabética. O que é a cetoacidose diabética? É um cara que, deixa eu ver como explicar isso, tem uma carinha de gente. A gente entendeu a GLUT, né? O corpo só entende que tem glicose se a glicose entra dentro da célula. Então, o corpo só entende que você comeu quando as suas células estão usando a glicose para sobreviver. Entendeu? Todo mundo entendeu? Então, de nada adianta você comer e aquele corpo, as células não pegarem a glicose, então aquele corpo não vai entender que você comeu. Aquele corpo vai entender que você está em jejum. Então, o que acontece com um cara de diabetes tipo 1? Por ele ser insulino dependente, por não ter uma gota de insulina funcionante no corpo dele, o corpo não entende que esse cara está comendo. O corpo entende que esse cara está em jejum. Então, o que vai acontecer? A gente vai entrar naquela via de beta-oxidação de ácido graxo. O que é a beta-oxidação do ácido graxo? É quando o corpo pega a nossa pochete e transforma em energia para a gente sobreviver. Só que o que acontece? O ácido graxo, né, que depois o ácido graxo é beta-oxidado, vai formar acetil-CoA. E aí esse acetil-CoA vai ter duas vias. Ou ele entra na via do ciclo de Krebs e faz ATP, ou ele entra em outra via, que é a via que faz cetogênese, que ele se transforma em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles são volatilizados pelo nosso pulmão. Então, o cara que chega com cetoacidose diabética, ele tem um hálito de cetoacidose diabética, ele é um cara extremamente emagrecido, ele vai estar desidratado, ele vai estar vomitando, porque o corpo, é como se o corpo dele estivesse em constante jejum. E aí tem essa formação de corpos cetônicos com a formação. A gente pode notar corpos cetônicos na urina, também glicosura, vários fatores dessa síndrome que é típica de diabetes tipo 1. Todo mundo comigo? Alguém se entendeu? Não? Show de bola. Então bora. Essa é tipo aquela foto, sabe aqueles livros de geografia que tem um prédio super bonito com a favela do lado, e aí mostra a desigualdade social? Essa é a nossa imagem desse livro do Glucagon. Então aqui está a dinâmica que a gente conversou. Todo mundo aqui com isso aqui? Sim? Ok. Isso aqui é a via de ácido graxo que vai beta-oxidar, vocês não precisam saber disso. Isso aqui é o GLUT4 do músculo que chega a insulina, ele abre a porta, a glicose entra, seu corpo entende que você comeu.
Todo mundo show com tudo isso? Vamos embora. Então, a tal da insulina, revisão. A insulina ela vai oxidar a glicose, vai fazer glicogênio, vai fazer gordura, vai fazer proteína e ela é sensibilizada pela própria glicose. Isso aqui é importante. Porque o que acontece? Lá nas células beta-pancreáticas, a gente tem que entender que a insulina ela é um hormônio endógeno. Então, como é que os hormônios endógenos eles são feitos naquela organela que a gente conhece como retículo endoplasmático, que faz lá as proteínas para elas serem endocitadas em vacúolos, né? Em pequenas bolsinhas. Só que essas células elas precisam de uma certa excitação para elas funcionarem. Então, o que acontece na célula beta-pancreática? Vem a glicose, ela bate toque, toque, toque lá na célula beta-pancreática. A célula beta-pancreática, quando tem lá no receptor, essa glicose vai fosforilar esse receptor. O que é fosforilar, gente? Colocar um fosfato. Então, o que era um ATP virou um ATP. Quando essa... ia falar, eu não posso tirar porque eu não estou filmando. Quando essa coisa vira um ATP, ele vai fechar um canal de potássio da própria célula. Esse canal vai despolarizar a membrana da célula, abrindo um canal de cálcio que vai, por segundos mensageiros, abrir essa insulina para fora. Então, essas pequenas bolsinhas que a célula beta produziu, elas vão ser libertadas pela entrada de cálcio na célula. Todo mundo entendeu isso? Então, a própria glicose faz a insulina ser liberada, o que faz todo sentido. Porque qual o sentido fisiológico? Por que o corpo liberaria um hormônio que oxida a glicose se ela não estivesse presente? Então, faz todo sentido se a presença da glicose que sensibilize isso e faça ela ser posta para o corpo. Todo mundo comigo? Vamos embora de próximo. Então, aqui, ó. Vai dar de glicose. Aqui, ó. Glicose sensibilizou a GLUT2, entrou ATP. Falei merda. Eu acho. Gente, eu vou conferir. Mas eu acho que aqui não é mudança de conformação. Eu acho que aqui ela faz glicólise para formar ATP. Eu vou confirmar e depois eu mando no grupo para vocês. Não cai na prova. Não cai na prova. Não cai na prova. É só mudança por causa de outro mecanismo de fosforilação que eu esqueci. Mas aqui entrou o GLUT2, vai fazer ATP, né, glicólise, dá a forma ATP, e aí isso vai fechar esse canal aqui, vai abrir esse canal aqui e isso aqui não vai sair, né? Bonitinho. Depois eu vou ver essa parte direito para vocês, irmãos. Então, tudo isso explicado, toda essa fisiologia e essa patologia explicada, nós temos certos problemas. Quais são os nossos problemas agora? Os nossos problemas são uma glicose alta no sangue. Os nossos problemas são uma secreção insuficiente de insulina e uma resistência à própria insulina. Esses são os nossos problemas. Então, a patologia dessas doenças nos entrega isso. E aí, como é que a gente resolve? A gente resolve com uma medicação. Então, para a gente resolver com medicação, a gente tem que bater no nosso problema. Então, a gente tem que pensar em medicações que resolvam isso que está nos entariando. Então, vamos lá. A gente precisa de medicações que aumentem a secreção de insulina. A gente precisa de medicações que diminuem o nível de glicose no sangue. E a gente precisa de medicações que reduzem essa resistência à insulina para que isso continue. Lembrando aqui que a gente não está falando de insulinoterapia, a gente está falando de hipoglicemia. Na insulinoterapia, vai pegar a injeçãozinha, vai injetar o hormônio e as coisas vão funcionar. A gente está falando de medicação. Então vamos lá. A primeira classe que a gente vai ver hoje, que a gente vai passar super rápido, porque ela não é importante, é a sulfonilureias. As sulfonilureias fecham os canais de potássio que a gente conversou há pouco tempo. Então ela vai fechar isso aqui. Fechando isso aqui, vai despolarizar muito mais rápido, vai entrar muito mais cálcio, vai sair muito mais insulina. Todo mundo compreendeu? Então ela vai aumentar essa secreção de insulina com o fechamento do canal de potássio. Tranquilo? Tranquilo. Então tem as de primeira geração que não podem ser utilizadas com álcool, as de segunda geração que podem causar uma hiperglicemia alta porque elas têm um grande tempo de... que elas ficam no corpo por muito tempo. Tempo de ação. A terceira geração tem que ser
pré-refeição, a quarta geração também tem que ser pré-refeição, só que a quarta geração ela tem menor risco de hipoglicemia e é mais segura para pacientes renais. A gente está passando rápido, então vocês entendam como vocês quiserem. A gente está passando rápido, muito rápido sobre isso aqui, tá? Aqui a gente vai olhar com mais calma. Biguanidas. Biguanidas é o nosso famoso glifage, a nossa famosa metformina, aquele remédio de carteirinha da família popular brasileira. Então, as biguanidas vão diminuir a glicose sérica, vão aumentar a captação pelo músculo esquelético, vão reduzir a absorção de carboidratos, oxidar ácidos graxos, usa após a refeição, não sei o quê. Só que aí, qual é o mecanismo dessa daí? A gente vai ver aqui pro quadro, que eu fiz um rabiscão aqui no caderno, e aí para passar para vocês, vai ser um pouco mais difícil. Então, essa gracinha, ela tem vários mecanismos de ação. Como assim ela tem vários mecanismos de ação? Ela não atua em um lugar só. Então, ela vai atuar lá na mitocôndria, trancando um canal, e aí ela vai desvirtuar o que a gente chama de... É uma enzima que transforma as coisas em piruvato. Piruvato gera energia. Então, quando você aumenta isso, você troca a ação, e se você aumenta o piruvato, você aumenta a ATP, você diminui a glicose no sangue, porque vai ter que passar por um processo maior de glicose e fazer mais piruvato. Isso é o que essa gata faz no mitocôndria. Só que isso não é importante pra gente hoje, isso é uma das coisas que ela faz. O importante pra gente hoje é o que ela faz nesse cara aqui. A metformina, ela vai aumentar a hemopectinase. A hemopectinase, ela naturalmente inibe a acetilcoacarboxilase, que está dentro do ciclo de lipogênese. A gente já conversou um pouco sobre o significado da palavra. Lipogênese significa criação de lipídio. Então, se eu bloqueio uma coisa que ajuda a fazer lipídio, eu estou bloqueando o quê? A formação de gordura. Então, a metformina, ela vai aumentar uma coisa que diminui uma coisa que faz gordura. Todo mundo entendeu? Desça, por que essa safada quer diminuir gordura? Porque assim, eu até entendo o cara querer emagrecer, mas por que ela vai querer diminuir esse cacete? Essa coisa aqui, se não vai fazer diferença na glicose. Eu vou explicar muito brevemente, porque o Vitor já está me olhando com aquela cara de Andressa, fala rápido, porque não vai dar tempo. O tecido adiposo também funciona como um tecido hormonal, então tem uma certa toxicidade dentro do tecido adiposo por diversos mecanismos que eu não vou poder contar para vocês agora, mas um dia eu conto, ou uma monitoria se vocês quiserem assistir. Só que essa lipotoxicidade do tecido adiposo, ela aumenta a resistência à insulina. Então, uma vez que eu diminuo o tecido adiposo, eu diminuo a resistência à insulina. Eu diminuindo a resistência à insulina, a glicose vai entrar melhor na célula e você vai controlar melhor a glicose sérica e vai controlar melhor a dosagem do paciente. Todo mundo comigo, gente? Alguma dúvida? Não? Então, bom. Tá, esse cara aqui, muito rápido também, tá? Esse é muito rápido. Regulação de expressão gênica por ligação da PPARY, ele vai diminuir a resistência, vai reduzir a produção hepática de glicose. Contraindicações, né? O que ele faz de errado? Ele vai reter líquido, vai ganhar peso, vai perder a densidade mineral óssea.
Inibidores da alfa-glicoxidase. Ela vai inibir a enzima que quebra aminoácidos complexos, tem uma diminuição da glicemia pós-prandial, porque você não vai absorver isso direito, já que ela está inibindo a quebra de coisas que você come, e os efeitos gastrointestinais vão acontecer porque você não está digerindo aquilo direito, então é normal que ocorra uma diarreia, um mal-estar, não. Esse aqui é muito rápido, também só por curiosidade. Agora chegou o babado. Os análogos de GLP-1, os donos da passarela da Victoria's Secret, as canetas que está todo mundo usando, que tem na geladeira de toda tia daqui. Como é que esse cara funciona? Esse cara, o famoso Ozempic, ele vai estimular a secreção de insulina. Agora para uma dúvida que me acometeu por anos, meses, que ficou matutando na minha cabeça e que eu não consegui tirar por muito tempo. Você está há 1 hora me falando que a insulina é um hormônio anabólico, que a insulina ela vai fazer gordura, que a insulina vai fazer músculo. Como que o cara emagrece se esse hormônio estimula a secreção de insulina? Todo mundo entendeu a minha dúvida? Só que o que acontece, gente? A insulina é um hormônio de quando você acabou de comer. Você come a insulina liberada. Então, a insulina, em todo esse processo de glicose pós-prandial, ele vai liberar uma série de fatores que vão te deixar saciado. Porque o seu corpo entende que você comeu. Então, uma vez que ele entende que você comeu, você vai ficar saciado. Então, o que esse remédio faz, na verdade, não é aumentar a lipólise, não é te deixar magro, porque ele pega o que você já tem e quebra. Não, ele retarda o seu esvaziamento gástrico e ele promove a saciedade. Então, você vai emagrecer porque você não consegue comer. E não porque ele está quebrando o que você queimaria se você estivesse correndo. Todo mundo entendeu isso? Você fica sem comer? Você não comprou alguém que toma Ozempic, a pessoa fica com nojo da comida. Porque a sensação que ela tem quando ela toma é que ela está sempre saciada. Então o Ozempic, até o Mounjaro, que é mais forte que o Ozempic, porque além de GLP-1 ele tem outra incretina, a pessoa está sempre saciada, ela está sempre com aquela sensação de que acabou de comer, o que a gente chamaria de cheio. E às vezes quando a pessoa tem doce, passa mal. Porque ela está com um estímulo exacerbado dessa insulina. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Então o Ozempic estimula a insulina, diminui o glucagon, vai diminuir o esvaziamento gástrico, promoção de saciedade. Qual é o nosso OBS? O que hoje a comunidade de saúde, a comunidade médica não está se atentando, porque a gente só está vendo as flores desse emagrecimento rápido e dessa diminuição da epidemia de obesidade que a gente tem no Brasil. Quando a gente toma uma medicação que estimula constantemente a secreção de insulina, vocês lembram daquele mecanismo lá? É a gente que produz insulina. Então a célula beta-pancreática vai estar constantemente produzindo insulina. Porque ele não é uma insulina exógena, ele faz você produzir. Então uma das consequências disso é uma pancreatite, possivelmente por uso exacerbado. Entendeu isso? Tá. Inibidores de DPP-4. Isso aqui é o incretin, certo? Isso aqui inibe a incretina. Não. Isso. Inibe a incretina. Isso aqui. DPP-4. Se eu inibo algo que inibe, eu aumento. Sim? Se eu mato quem te mata, te deixo vivo. Ok? Então, o inibidor de DPP-4 ele prolonga a vida do Ozempic, ele prolonga a vida das incretinas. Porque o DPP-4 é o que cancela elas, então se eu cancelo, a gente cancela, todo mundo compreendeu? Então, ela vai potencializar as incretinas, vai aumentar quais são as mazelas, né? Vai aumentar as taxas de infecção, principalmente de infecção da via superior. Vai aumentar a cefaleia e as reações de hipersensibilidade. É o que pode acontecer, mas isso não é importante para vocês. A gente quer que vocês foquem nos mecanismos de ação. Tá bem. Não é nada, vida? Tá certinho. Tá. Gente, alguma dúvida? Alguma coisa que eu passei muito rápido? Alguma observação? Querem que eu Só para complementar um negocinho que a Andressa não falou, a metformina, ela é um medicamento de primeira escolha. Isso é um negócio importante para a prova até, porque
se você pega um paciente com, sei lá, uma glicada de 7,5, por exemplo, o primeiro medicamento que você vai pensar em dar é o Grifage, a metformina. Então, isso é muito importante vocês saberem, principalmente porque na Liga a gente vai trabalhar muito prescrição médica. E outra coisa também, por que um dos motivos deles são medicamentos de primeira escolha? Vocês viram que ele não mexe na insulina? A outra classe, a primeira classe que a gente viu, aumenta a secreção de insulina. Como esse cara não mexe na insulina, não tem o risco daqueles picos de hipoglicemia. Então, as pessoas que passam mal de hipoglicemia do nada, com a metformina, isso é muito reduzido, praticamente não acontece. Por isso, uma das razões de ser uma medicação de primeira escolha. O que pode acontecer de vez em quando a paciente sofreu um tipo de reação gastrointestinal com a metformina, mas não é muito comum, não.